Estamos na leitura anual bíblica, sejam todos muito bem-vindos a essa linda maratona, onde nós estamos todos os dias aqui no nosso canal ajudando a todos que desejam a ler a Bíblia inteira neste ano de 2024. Só uma ressalva, muita gente está perguntando dessa camisa que vira e mexe, eu estou aqui com a mesma. É do nosso discipulado na Impactando Vidas, é discipulado à mesa, e eu faço parte desse discipulado também. Feito esse comentário, vamos continuando aqui. Pessoal, vamos juntos, porque a cada dia que você ler a Bíblia junto conosco, nós estaremos nos aprofundando nas coisas de Deus. É tão lindo quando você lê algo na Bíblia e você fala assim, meu Deus, era tudo que eu estava precisando ouvir. Não é verdade? Já aconteceu com você? Quem já aconteceu com você? Digita aí. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, pessoal, cada dia de leitura bíblica é Deus falando com cada um de nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje? Vamos lá. Dia 39, Gênesis 49. Bênçãos proféticas de Jacó. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajunte-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despedaçará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará à retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias
reais. Naphtali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênção dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi designado entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. A morte e o sepultamento de Jacó. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Mamrê, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisto 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à ira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na ira de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel
Misraim. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efrom, o heteu, para seu lugar de sepultamento. Esse lugar fica em frente a Mamre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. José consola seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Vamos agora ao livro de Salmo. Salmo 39. A vaidade da vida. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo.
quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado. Destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Vamos agora à leitura de João, capítulo 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os seus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito Uau, estas graças coisas. a Deus, mais um dia de leitura bíblica. Que profundo a palavra de Deus. Pessoal, compartilhe essa leitura para os seus contatos e grupos, para que eles também possam ter a oportunidade que você está tendo. Quem está chegando pela primeira vez, um novo aqui no nosso canal, nós temos uma playlist Leitura Bíblica Anual para você maratonar, para você ir acompanhando as que já passaram. E você que ainda não está no nosso grupo silencioso do WhatsApp, entra nesse grupo, tem um link aqui na descrição. Nós estamos ali diariamente colocando o horário de estreia do vídeo e também enviando o link para todos que estão no mesmo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, um abraço, pra cima!